Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo é Todo Seu. Eu sou Luciana Amarante e hoje eu vou conversar com a Débora Araújo Maia. A Débora é psicopedagoga clínica e institucional, também é coaching educacional e mestranda na área de psicologia do desenvolvimento. Isso. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Luciane. Obrigada por estar aqui. Parabéns do seu trabalho, tenho acompanhado. Fico muito feliz de falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido e que outras pessoas possam conhecer também. Obrigada, Débora. É sempre bom ouvir elogios com pessoas que a gente já teve o prazer de trabalhar também, né? Que nós já trabalhamos algum tempo dentro da área da educação juntas. É verdade. Débora, de onde surgiu essa tua paixão dentro da área de educação? Eu sei que nessa área você já trabalhou em clínica, em editoras, dentro de escola como professora, coordenadora educacional, orientadora também, sim, né? Sim. Da onde que surgiu essa paixão? Então, veja, Luciane, a vontade realmente de trabalhar na área de educação, a importância de um educador na vida da gente. Começou ainda quando eu era estudante. Antigamente chamava-se ginásio, hoje ensino fundamental 2, certo? Então, numa aula de história, tinha uma professora muito alegre e que levava os conteúdos de uma forma muito gostosa. Vamos viajar pelo Egito, vamos conhecer um pouquinho as pirâmides, vamos fechar os olhos e vamos embarcar nesse tema. Você veja que bacana, isso já há muito tempo e a educação é isso. E eu fiquei realmente envolvida com tudo isso. Em casa, minha mãe também era uma educadora, tocava violino, nós já éramos assim uma família envolvida com artes. E a gente tendo uma professora que motivava, então eu tive muita vontade de conhecer um pouco mais das áreas de história, de geografia. E assim fui estudando. Naquela época, para ingressar, né, no ramo da educação, eu fiz magistério. Depois a faculdade de estudos sociais, história, geografia. Entrei na pedagogia, com a pós-graduação, então, em psicopedagogia e gestão de pessoas. Então, a gente foi vendo também, Luciane, que ser um educador não basta só estar com metodologias na área da educação. Nós precisamos pensar em como atingir o nosso estudante no sentido de motivá-lo a frequentar a escola, da criança gostar do que está sendo a ela colocado. E o mais importante, eu comento com todos, é envolver a família. Porque estudar faz parte, né, de uma vida, profissões começam com todo aquele estudo, uma educação infantil muito bem feita, sabe? São primeiras regras, é convivência, é hoje educação socioemocional, que nós temos que resgatar muitas vezes boas maneiras, me desculpe falar, né? Mas algumas boas maneiras foram esquecidas. Então é muito importante. Então a educação a questão é isso. Do limite, né, Nossa, Débora? Luciane, nem fale. Sabe, são regras. Do atender as regras, Exato. Do observar o que pode, o que não pode em alguns lugares, Exato. Né, alguns locais. Então isso... Como se relacionar com os colegas, exatamente. Né? O respeito ao outro. Ao outro, muito bem colocado. São tantas coisas, muito, né, Débora? Muito. Muitas vezes as pessoas no isso trabalho, né, Luciane, não se sentem bem, porque são determinados limites que o ambiente pede a ele. E algumas regras ele não está conseguindo entender, de repente faltou em que época da vida? Lá na educação infantil. Com certeza. Então nós que trabalhamos... é a base de todo o processo educacional. É a base de tudo. Até falando nisso, me lembrou agora, tem um livro que ele fala, tudo que aprendi na vida, olha só pessoal, aprendi no jardim de infância. Tá? Então são realmente algumas regras, alguns limites e a sociedade vai mudando. Hoje nós estamos numa sociedade inclusiva, Luciane, que eu também faço um trabalho ligado com jovens que estão aí buscando também mercados de trabalho ou mesmo a sua autonomia. E famílias, né, desses jovens também, pessoas maravilhosas que foram conhecendo, né, questões sobre síndromes, sobre as relações sociais. Então a sociedade está em mudanças aí constantes, né? A tecnologia entrando na educação, então até que ponto nós vamos fazer algumas pesquisas, o que é verídico ou não nas informações.
Então, educação é tudo de bom, né? Abrange, né? Muita coisa. Tudo isso e muito mais, né, verdade. Débora? E dentro da tua prática na clínica, como que você faz hoje? Que idades que você atende? Isso, então, estou em Curitiba, né? Eu tenho um consultório ali no bairro da Água Verde. Então, primeiramente, muitas vezes crianças ou jovens nos procuram. Nós chamamos que é um nome realmente correto de dizer qual é a queixa, né? Qual é a queixa, às vezes, da família em relação a somar com o seu filho. Muitas vezes a escola também procura, né, o nosso consultório para indicar em relação à parte também do pedagógico e também em relação à parte comportamental. Então, o que cabe a mim, enquanto psicopedagoga, eu atendo. Se for necessário outros terapeutas, eu também encaminho. E essa orientação você faz tanto, então, para a família, né, e para a criança ou o jovem que está ali contigo. Sim. E tem um momento específico de orientar essa família em algum apoio, em algum processo, em algum olhar diferenciado para aquele desenvolvimento, aquele atual momento da criança. Não, maravilhoso. Dentro dos cursos que a gente tem feito também, hoje nós temos um trabalho que é atendimento com a família, né? Que é uma educação parental que nós chamamos, sabe? Então, quando a família chega ao consultório, é feita uma entrevista com a família, né? Pode ser com mãe, pai, avós, tios ou responsável, né? É por direito daquela criança. E nós chamamos de anamnese, né? Então nós conversamos desde a concepção da criança, como que foi, toda a evolução dela, questões de saúde, né? A saúde está totalmente ligada no processo de educação, Para você poder entender em que período desse desenvolvimento está apresentando tal situação. Exatamente. Né? O dia a dia em casa. Onde resgatar, o que resgatar para desenvolver naquela criança. Isso, Luciane. Veja, quando eu falo em educação ligada diretamente à saúde, porque o dormir bem ou não dormir, né? A alimentação. Controle dos esfíncteres, com né? certeza, tudo isso afeta de um modo, né, direto em relação ao aprendizado. Tá? Inclusive hoje, né, nós estávamos conversando um pouquinho até com outros profissionais da área, como que o nosso cérebro aprende. Né? Nós educadores antigamente não tínhamos até leituras fáceis sobre isso. Né? Era algo mais um neurologista que falava um pouquinho sobre a parte neurológica, mas hoje o educador deve conhecer. Já tem um curso específico, né? Que é o neuropsicopedagogia. Exato, né? Eu estou até agora ampliando, né, nessa área e um pouquinho mais conhecendo. Nós não sabíamos assim, por exemplo, as doenças, até o CID das doenças, né? O número de uma doença que você via num documento, num atestado médico. Então, quando a gente na escola também recebe um atestado médico de uma criança, a gente vai saber, puxa, isso aqui refere-se a quê? Então a gente também conversa com a família, sabe? Tanto no consultório, eu também trabalho numa escola como psicopedagoga da instituição. E lá então a gente conversa o dia a dia em casa e o dia a dia na escola, para que o aprendizado seja parceiro. E também essa orientação ao professor. Importante demais. Porque esse acompanhamento do que é uma dislalia, uma disgrafia, né? O que fazer nesses casos, como conduzir uma criança que se apresenta um pouco mais lenta. Isso. Que as crianças são diferentes, Sem né? dúvida. Elas não são homogêneas, elas são heterogêneas, né? E você colocou bem, porque hoje em relação a uma criança que apresenta algumas dificuldades na escrita, né, que da dislexia pode surgir, né, outras questões. Hoje nós temos muitas crianças que já estão sendo diagnosticadas com apraxia da fala. Então um trabalho muito bacana das fonoaudiólogas, né? Parabéns a todas elas que também orientam a nós, psicopedagogas. E ali você vê como trabalhar. Eu trabalho também, Luciane, no consultório e na escola com a legoterapia, que são blocos, né, jogos onde você trabalha também um determinado texto poético, em partes ali, frases, dentro das peças, né, do Lego ou de alguns outros materiais, onde você de uma forma lúdica também trabalha a questão tão importante que é a questão da oralidade e da escrita. Então nós temos vários recursos e a parceria de uma psicopedagoga como eu, com uma fonoaudióloga, com psicólogos, médicos na área, né, da neurologia é muito importante.
é o grupo unido, né, para que realmente a criança, o jovem, nós consigamos ter, né, uma linha assertiva. Então a família também tem que estar aberta para nós. Agradeço, eu tenho muitas famílias que trabalham comigo, com seus filhos, que realmente ouvem e praticam as sugestões, né, que a gente oferece. Vê muito, né, Débora, que às vezes ao ser chamado a uma escola, uma família, ao ser levantada algumas hipóteses, há sempre um primeiro momento de negação, que é natural, verdade. É claro, né? Mas há também, em seguida, constatando algumas situações, seja qual for a disfunção, né? Vem também um luto junto a isso, uma resistência bem grande. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância dessa parceria e dessa relação com esses profissionais que acabam apoiando toda essa família e apoiando também principalmente a escola, né? Porque a escola não pode ficar isolada e trabalhando sozinha. Exatamente. Então, a família é fundamental, né, na aceitação de questões que seu filho ou criança ou já adulto apresentam, né? Então nós sabemos que quando uma família recebe uma informação da escola, certo, sobre determinados comportamentos, que são hipóteses, né? São porque dentro da escola são pedagogas, exatamente, né? E o pedagogo ele não dá diagnóstico. Não, né? nós não damos laudo nenhum. Apenas comenta e informa o que a criança está apresentando, o desenvolvimento que a criança está apresentando naquele momento. Né? Hoje o gestor, né, de sala de aula é o professor, né? Meu querido professor, parabéns pelo seu olhar diferenciado. Quando eu faço alguns trabalhos, né, em escolas, tanto na rede pública ou privada, eu brinco que o nosso professor, ele é um Sherlock Holmes, né? Ele é um detetive, ele tem que investigar a sua sala de aula. Então essas investigações ele passa a um profissional na área da psicopedagogia, se a escola tem, ou ao pedagogo, coordenador, e a família é chamada mediante essas observações. Então, mediante ao que foi observado, ela deve encaminhar. Ao achismo, né? Não, Débora? Tudo realmente muito estudado, profissional, né? Pessoas competentes. Eu friso essa fala porque a educação, ela é uma área muito desacreditada, né? E eu, por exemplo, tenho uma formação pedagógica por opção. Sim, né? Eu fiz pedagogia, minha primeira formação, por opção. Então, eu sempre trabalhei por amor, por acreditar na minha profissão. Com certeza, E acredito que dentro da minha história eu tenho feito alguns fez muito bem, hein, pessoal? Aí. Coordenadora de muitas escolas aí, tivemos oportunidade de trabalhos, né, em escolas parceiras, em editora. Então eu gosto, Débora, de levantar a bandeira, né, do profissional dentro da escola, do profissional capaz, exato, né? Do profissional que acredita naquilo que faz, que estuda, assim como o médico estuda, assim como o advogado estuda, sempre está correndo atrás, renovando. E aí você deixa algo bem importante, que eu até coloco aqui à disposição. Nós temos uma equipe, eu faço parte de um projeto com outros profissionais e nós trabalhamos tanto na rede pública como na rede privada, assim, Luciane, levando cursos, formação, capacitação aos professores, certo? Com experiências, com sugestões práticas. Então nós temos todo um trabalho onde nós levamos a teoria e nós levamos sugestões práticas. Estamos aí com um projeto saindo também, nesse momento, estamos organizando, agora nós estamos aí com um período de muito estudo nessa questão agora também da volta que nós tivemos na escola, né? Exato. Esses 6 meses pós-pandemia. Essa readaptação, exatamente, né? Tanto do professor quanto dos estudantes, crianças, né? Então a gente coloca essa disposição também o nosso trabalho dessa equipe que eu faço parte, para que nós estejamos, né, de repente, com quem desejar os nossos trabalhos, conversando também, né, na sua escola, na sua rede pública, sobre educação, sobre a importância da parceria da família. E todo momento que nós observamos é necessário que o professor, então, para esse olhar de Sherlock Holmes, ele esteja capacitado para isso. Certo? Então, sempre oferecendo, né? Você, gestor, um secretário de educação, as escolas particulares, as parceiras, né? As escolas confessionais, a gente sabe que estão sempre hoje solicitando capacitadores, porque o seu professor ele tem que ter um olhar de sala de aula pedagógico e hoje também um olhar inclusivo.
tá? Entendendo as síndromes que podem aparecer. Nós não podemos escolher os alunos que aparecem, e né, cada dentro vez da mais, escola. Cada vez lei, mais, né? É lei, faz parte da lei. As questões da superdotação, assim Luciane. como o médico também não escolhe os seus pacientes, Exatamente. né? Então há essa resistência, às vezes a gente percebe também por parte de alguns profissionais, Sim. mas eu tenho visto na minha história muito a questão do desconhecimento, né? Às vezes o novo gera uma insegurança. Assusta um pouquinho, não é o né? não querer, né? É a insegurança de como que eu vou fazer. Né? E hoje o professor, então, além daquele momento didático que ele tinha, né, na faculdade de pedagogia, diversas formas para aprender o seu aluno e você também, como que eu, professor, posso hoje aprender para auxiliar o meu estudante. Exato. Então nós, professores, temos sim, já de alguns anos para cá, nós temos a lei que foi de 2015, aonde cada vez mais percebe-se a necessidade da escola adaptar-se, né, no ensino regular, com alunos que precisam de um olhar diferenciado, um plano de ensino diferenciado. Então, para isso, nós educadores estamos sempre aprendendo. Então, nós estamos estudando para isso e estamos querendo aí trocar ideias com outros colegas. Eu fico fazendo sempre as comparações aqui no paralelo, mas assim como chega o paciente para o psicólogo e de repente ele precisa entender e estudar como desenvolver a terapia para essa pessoa, Sim. Assim é o profissional, Exato. o professor na sala de aula, né? Exatamente. O pedagogo de sala de aula. Também precisa entender, perceber, estudar aquela criança, Isso. Qual é o melhor processo de trabalho para desenvolver dentro do processo pedagógico. Exatamente. Né? E olhando sempre o seu coordenador, como o seu pedagogo, como um apoiador. Né? E não como alguém que vai se meter na sua sala de aula. Não, o professor precisa ter essa liberdade dentro da escola. E precisa ter esse apoio. Olhar, né? Esse olhar carinhoso também. Débora, eu sei que você também, dentro desse teu trabalho na área de educação, você é autora de livros, né? De livros didáticos. Sim. E também de contação de história. Né? Então, a gente veja nesse período também de pandemia, sou muito grata. Está aí para surgir também alguns livros, né, na área de paradidáticos. Então, uma coleção para crianças, educação infantil ao ensino fundamental 1, com algumas histórias que eu vivi e outras histórias que eu acho assim que sejam importantes, né, para as crianças. Aí uma ilustração bacana, pessoal. Eu gosto muito de trabalhar os 5 sentidos. Então, dentro dessa coleção de livros paradidáticos, né, nós teremos ali alguns momentos que a criança vai estar montando um jogo, tá? Então, você tem determinados elementos na parte da ilustração bem bacanas, Legal. Sabe? Crochê, botão, desenho. E eu sei que você é uma expert para contar história também, eu né? adoro, gente, adoro. Então, a gente também usa, né, determinados acessórios, o próprio livro em si. A conotação, né, das histórias na vida das pessoas, ela muda muito, tá? Acho bem bacana. Então, contar histórias também é uma outra paixão. E há várias técnicas, né, e formas de fazer a contação de história. Sem dúvida, né? você pode estar usando o teu próprio livro, folheando na frente das crianças, né? Começar aquela contação com uma música, chamando, né, atenção para aquele momento, que eles também participem, colocando alguns acessórios em você, contador, e nos seus clientes ali. Meu Deus, é um momento gostoso. Eu já estou observando aqui, Débora, que você já vai mudando o seu tom de voz, como é importante, né? Verdade, fazer essa alteração verdade. da voz também nesse momento. Os seus parceiros ali é muito gostoso, as crianças envolvidas, né? E tem histórias para adultos também. Olha, Débora, eu acredito que a gente não conversou nem a metade do que a gente gostaria. Nosso tempo aqui já está, né? Mas foi um prazer. Entrando. É um prazer sempre falar com você. Muito obrigada, Débora. Obrigada, um abraço a todos, a você também. Os contatos de Débora Araújo Maia, psicopedagoga clínica institucional, palestras e workshops para pais e professores de escolas públicas e particulares. WhatsApp 41 98 42 04456. Instagram Débora Somos Todos Brazuca. Os patrocinadores de hoje foram MZ Aromas e Alquimia, Treinatec Informática e Centro de Atendimento à Ansiedade e Depressão CAAD.